O nosso palestrante da manhã já está disponível. Vamos começar? Meninos e meninas podem chegar um pouco mais para frente para a gente ouvir bem o nosso palestrante. Schalf, não, é que eu estou vendo ele ali. Schalf, muito obrigado. Dando sequência a as atividades desta semana, nós estamos num processo de planejamento. Schalf, nós estamos num processo de construção do nosso PDI 2025-2030. Estamos fazendo uma série de atividades e essa oficina dessa semana começou na segunda-feira, identificando com os nossos, nós chamamos de comissão central, mas são representantes de todas as unidades, diretores, professores, técnicos, alunos que compõem essa comissão. E hoje, agora pela manhã, nós estamos finalizando o trabalho desta oficina. E teremos ainda várias outras etapas. E a gente gostaria muito de ouvir. Conversei já com você e gostaria muito de ouvir um pouco. Schalf, eu acho que todos nós aqui já tivemos oportunidade de ouvi-lo, vê-lo ou de conversar por Meet. Ele é consultor do programa do MS Competitivo, assim eu acho que fica melhor, vocês vão conhecê-lo melhor, e esteve já conosco no processo de avaliação da universidade, na certificação da universidade. Eu vou chamar o nosso reitor para dar início a essa atividade e, mais uma vez, Schalf, agradecer demais a sua disponibilidade de atender o nosso convite. Senhores, aproveitem porque é uma excelência no assunto de planejamento, de gestão. E é tudo mais, né? Obrigado, Schalf, pela presença aqui. Muito bom estar com você sempre. É um grande parceiro. Bom dia. Tá fraco esse bom dia, né? Bom dia! Que Deus nos abençoe aí, né? As discussões. Agradecer de novo a presença de vocês, né? Os nossos colegas, servidores públicos federais da UFMS, nessa comissão central. A pergunta aqui, Schalf, é que o UFMS queremos em 2030. É isso mesmo. Eu sei que você coloca muitas questões, muitas perguntas, muitas dúvidas, muitas reflexões, e o Schalf sempre fala para nós, em alguns momentos conosco, qual é a relação da universidade, como é que a gente quer se enquadrar no mundo da educação internacional, né? Como é que a Universidade Federal está se preparando para o processo de internacionalização? Nós temos que pensar grande, né? Sempre ele fala isso, tem que pensar grande. Para pensar grande tem que estar planejado no nacional e fazer as conexões internacionais. Então, Schalf, obrigado pela sua presença. Nós vamos ter nesse processo, até dezembro, vários outros especialistas, né? Estamos fechando com a professora Helena Nader, que é presidente da Associação Brasileira, da Academia Brasileira de Ciências, SBPC, tem vários pesquisadores que foram do CNPq, gestores, que vão vir falar alguns pontos, coisa de, no máximo, 45 minutos, 40 minutos, para colocar algumas ideias e reflexões para a gente poder amadurecendo aqui, Schalf, e poder, pensando numa educação superior mais inclusiva, né? É aquilo que você fala, né? O nosso público são os jovens do Mato Grosso do Sul, jovens do Brasil, essa molecada está diferente, né? Esses jovens, essas crianças estão com perspectivas diferentes, muito imediatismo, né? Então a gente tem que pensar um pouquinho, a educação superior no Brasil, Schalf, tem que se reformular, tá? Isso o MEC também está tentando fazer, então assim, a universidade quer liderar esse processo com bom planejamento e mostrar um modelo para o Brasil aí, tá bom? Então, obrigado pela tua presença e está aqui pronto para ouvi-lo, tá? A Camila, não sei se você sabe, a nossa vice-reitora, saiu a nomeação dela, o presidente Lula nomeou a semana passada, ela assume em dia 28 de outubro,
tá? Ela está numa entrevista, por isso que ela não está aqui, está chegando daqui a pouquinho. Hoje também nós nomeamos mais 5 diretores aqui na universidade, para vocês saberem, né? 5 novos diretores das unidades, que vão tomar posse em dezembro. Então, a Facom, a Liana vai substituir o Mongelli, né? A Liana Mongelli. Na FAMES, a gente tem o Carlos, que está aqui, que vai dar sequência ao trabalho do Fabrício. Na FACFAM, tem a Luciana, que vai dar sequência da Fabi. Nova Andradina, que está aqui, Paulo, vai dar sequência no trabalho belíssimo da Solange. E quem mais está faltando? No Embil. E no Embil tem a Carla Arruda, que vai dar sequência ao trabalho do Ramon, né, do Ramon. Então, são 5 novos diretores, a gente pede para eles estarem junto nessa transição, porque é uma construção coletiva, então é uma alegria muito grande. Esse processo democrático é muito gostoso, né, a gente traz luzes para os novos olhares, e é isso que a gente quer, Chalf. Obrigado por estar aqui junto conosco, pela parceria, e a palavra é tua aqui, tá bom? Okay. Obrigado, Dulce, e toda a equipe da Planejamento. Ok, muito obrigado pelo convite. Estão me ouvindo? Excelente. Ok. Muito bom dia a todos. É um prazer estar mais uma vez aqui na companhia dos amigos da Universidade Federal do Mato Grosso do Sul. Já estivemos aí em várias oportunidades, podendo trocar ideias sobre como construir uma universidade, vamos dizer assim, global, né? Uma universidade diferenciada. Então, em nome do MS Competitivo, que fez aí a extensão do convite da professora Dulce a mim, eu agradeço aí essa oportunidade. Para mim é uma honra poder estar aqui com vocês. Não tem nada que agradecer. Sempre estarei disponível para vocês, tá? Primeiramente, deixa eu parabenizar vocês por ter se antecipado tanto nessa programação da jornada estratégica para até 2030, né? É um trabalho para uma organização monstro como a universidade, muito trabalhoso, e só há um jeito de fazer isso, de maneira produtiva, que é o jeito participativo. Vocês sabem que o MS Competitivo sempre procura trabalhar com metodologias participativas, elas dão mais credibilidade para as ações que se desenrolam e também dá mais conteúdo às decisões que são elaboradas, né? Então, na realidade, o que eu trago aqui para vocês refletirem, né, a pedido da professora Dulce, um pouquinho de algumas reflexões sobre essa pergunta que vocês fizeram aí, que queremos para a Universidade Federal do Mato Grosso do Sul para 2030. Tá? Então, eu vou pegar uma carona aqui num PowerPoint que eu preparei, bem curtinho, né? Que eu não tenho muito tempo para vocês. Na realidade, vocês têm outros trabalhos a fazer, então eu reservei mais ou menos uns 20 minutos, tá? Eventualmente, vocês podem querer fazer perguntas, tá? Ok? Então, vamos lá. O que é um ciclo de planejamento estratégico, né? Ele, basicamente, aqui eu botei 2024, né, porque nós começamos em 2024, mas ele se refere ao ciclo 2025 a 2030. Ele se refere a formular questões certas. Que questões nós queremos responder? Que universidade nós queremos para 2030? Essa é a primeira questão. Tá? Então, a primeira pergunta que me ocorre e que eu desafio, né, o grupo da comissão a fazer é: que perguntas nós temos que fazer? Quais são as perguntas que nós temos que fazer para depois responder com as estratégias? As estratégias são caminhos ótimos, né,
que a organização vai trilhar para alcançar os seus objetivos. Então, é importante que essas perguntas sejam direcionadoras, né? Direcionadoras. Por isso que esse momento de formular perguntas, continuando a primeira pergunta mãe, que é que universidade nós queremos, é tão importante. Então, dentro do ciclo clássico de planejamento estratégico, que, a meu ver, nada mais é do que uma programação neurolinguística, né, de uma organização, é escrever o que nós queremos, né, escrever os caminhos que nós vamos trilhar no futuro e começar a antecipar, a imaginar a organização de 2030, como é que ela estará operando, né, lá na frente, e aí a gente faz um desenho das estradas que serão trilhadas por cada uma das unidades, né, para que aquilo seja alcançado. Então, a primeira pergunta aqui, a primeira questão de um processo de planejamento estratégico é: quais são os objetivos da universidade para 2030? Para depois estabelecer quais são as estratégias ótimas para o alcance desses objetivos. O que é uma estratégia ótima? Uma estratégia ótima é uma estratégia da maior eficiência com menor custo. Tá? Princípio da maior eficiência e o menor dispêndio, né? Estratégia da otimização é a estratégia da gestão enxuta para alcançar esses objetivos. O que nós podemos fazer de maneira mais enxuta possível e com mais agregação de valor para o processo. Tá? A segunda pergunta é: que barreiras culturais podem existir para esses objetivos? Quando nós colocamos objetivos lá na frente, muitas vezes nós esquecemos que nós temos barreiras culturais que às vezes dificultam ou até nos ajudam, né, a alavancar essas estratégias. Né? Então, essa é uma pergunta importante a ser feita. Ao formular uma estratégia, quais são as barreiras culturais que poderão existir e que exigirão um plano de mudança cultural. A gente chama de gestão da mudança. Tá? Ou seja, dentro do planejamento estratégico, alguma ação de mudança, de gestão de mudança, provavelmente deverá ocorrer. Tá? Eu posso citar um exemplo aqui. Nós estamos sendo atropelados pela onda da inteligência artificial. A inteligência artificial o uso da inteligência artificial de maneira ampla e irrestrita é inexorável. Nós estaremos fazendo praticamente tudo em 2030 com inteligência artificial. O uso da inteligência artificial ainda tem barreiras quanto à utilização dessas ferramentas. Tá? Eu creio que esse é um dos nossos desafios. Por exemplo, o modelo que nós já estamos utilizando em São Paulo, o modelo de excelência em gestão, ele já é o modelo IA. Nós já temos dentro do modelo toda a preparação, né, para a pergunta certa a ser feita para o modelo em relação à qualidade da gestão. Isso é chamado, no campo da inteligência artificial, como prompt engineering. Né? Qual é a pergunta que eu devo criar, engenheirar para que a inteligência artificial me ajude a responder, né? Ajude a construir o meu futuro. Isso vale também para o planejamento estratégico. Né? Então, é mais ou menos o que nós estamos fazendo aqui. Né? Que perguntas nós temos que fazer, que prompt engineering nós temos que fazer para fazer o planejamento estratégico da universidade. É claro que o grupo que está aí, eu já tive
a informação do Danilo, que está sendo utilizado, por exemplo, a inteligência artificial para fazer a tabulação de todos aqueles inputs que vocês deram sobre a análise SWOT. Tá? Então, essa mais é uma barreira cultural. Ainda temos muita gente desconfiada, né, dessas potencialidades todas. E quais são os planos para implementar esses objetivos passo a passo, em sprints ágeis, né? Anuais. Eu digo anuais porque o nosso tempo de orçamento é anual, né? Nós temos que preparar planos operacionais anuais e neles refletir todos esses sprints para alcançar em 2030 os nossos objetivos estratégicos. Então é comum, não é muito difícil para nós pensar em exercícios anuais. Tá? Sprints menores também são possíveis, mas para uma universidade, que é um enorme de um transatlântico, né, talvez seja mais adequado falar em sprints anuais. Né? Então, uma outra pergunta que eu trago para vocês é: qual é a nossa visão para 2030? Que visão que nós temos para 2030? Que tipo de pessoa estaremos recebendo em 2030? Ou que tipo de aluno, né, estaremos recebendo até 2030? E qual queremos entregar para a sociedade em 2030? O que nós vamos estar entregando para a sociedade? Né? Eu falo pessoa, eu não falo mais profissional. A missão de vocês fala o profissional qualificado, mas eu já evoluo um pouquinho para pessoa qualificada. Tá? Porque a nossa separação, pelas tendências que nós podemos ver ver com essa geração alfa, é que não existe mais uma separação muito grande, né, perceptível, entre a pessoa, o homo econômico e o homo sapiens, né, a pessoa que trabalha, a pessoa profissional e a pessoa que quer ser feliz, né, que busca a felicidade. E com isso ajuda a economia a ser movimentada, né. Então isso é von Mises, né. A nossa busca da felicidade, do estado melhor conforto, vai trazer a economia a movimentar, né? Vai fazer a economia movimentar. Então, é isso, o que nós queremos entregar para a sociedade? Essa é uma pergunta que tem que ser escrita, tem que ser: queremos entregar esse tipo de egresso, né? Esse é o tipo de egresso que nós queremos formar. Nós queremos formar esse graduado, esse pós-graduado, tá? E nós queremos formar esse pesquisador aqui, né? Qual é essa missão? Qual é o nosso trabalho? O que nós teremos que fazer? Que estratégias nós teremos para que isso ocorra, para entregar essa persona, né? Aquela persona que vocês desenharam há 2 ou 3 anos, ela será uma outra persona que está entrando, né? Daqui 2 anos vocês estão aí com a geração alfa nos assentos das escolas, né? E vocês estarão com outro tipo de persona, né? E a persona que será o egresso, né? A segunda é: qual é a universidade que queremos deixar como legado desse ciclo de 2025 a 2030? Que é mais ou menos a pergunta inicial do vossa provocação, né? Que universidade queremos para 2030? Que legado nós deixaremos de universidade, né? Essas duas são as primeiras perguntas que não querem calar. Em relação ao tipo de pessoa que receberemos, é a geração alfa, primordialmente, né? Primordialmente a geração alfa. Geração alfa é aquela que nasceu após 2010, né? Então, teremos ainda 2 anos aí da geração Z, mas durante esse período teremos mais a geração alfa, né? Essa geração, ela tem algumas características, algumas particularidades, né, que nós temos que levar em consideração. Tá? A hiperconectividade é uma dessas características, né? Inclusive, tem também o lado negativo, né? O lado disfuncional dessa hiperconectividade, mas tem o lado funcional, que permite o acesso a informações instantâneas, né?
permite o acesso à possibilidade de utilização das ferramentas, por exemplo, de inteligência artificial, para poder responder e resolver os seus dilemas, né, os seus desafios do dia a dia, né? Essa hiperconectividade, ela está em franca ascensão, e eu confesso que eu ainda não consigo imaginar o que nós teremos para 2030 em termos de amplificação dessa hiperconectividade. Ela será certamente amplificada. Já é hiperconectividade hoje, será muito mais hiperconectado daqui a 6 anos, né? Então, nós lançaremos os nossos formandos, né, os nossos formados, num mundo muito diferente. Geração alfa também tem uma característica de curiosidade e independência, tá? Essa curiosidade e independência, ela traz desde cedo, né, uma imersão na possibilidade de, com destemor, né, e com agilidade, resolver problemas, né? Então, essa característica é só um fator funcional para uma universidade, porque nós queremos mesmo nos formar adultos independentes e resolvedores de problema. E não há como resolver problemas sem você ter um meme de curiosidade, né? Principalmente no campo da pesquisa, né, que é um grande campo de ação da universidade, essa capacidade, né, essa habilidade de ser curioso, né, de investigativa, é muito importante. Então, para nós, esse ponto eu acho que é um fator funcional. Uma geração alfa, ela está sempre suscetível a estímulos constantes, por causa da hiperconectividade, então ela está sempre recebendo estímulos constantes. E isso às vezes tira um pouco o foco do que nós queremos para o nosso aluno, né? De que ele se concentre em determinadas atividades. Então, a multiplexidade, né? A multiplexidade de atividade é muito fácil, né? Multi-estímulos ao mesmo tempo, mas então isso nos afasta um pouco do foco. Então, é um desafio a ser vencido, né, nesses próximos anos, né, de lidar com esses estímulos constantes, e que o espaço temporal dos alunos é muito competitivo, né? Nós temos muitos estímulos sendo recebidos pela sua hiperconectividade. Um outro fator positivo é a consciência socioambiental. Então, nós podemos gastar menos tempo formando a consciência socioambiental, porque ela vem mais ou menos pronta já. E isso vem como um meme natural, né, do nosso jovem alfa, né? É uma coisa mais natural que eles sejam mais ecocentrados, né, do que as nossas gerações anteriores. Apesar de ser também uma geração que tem uma visão individualista um pouco maior do que a anterior, né, a geração Z. A consciência socioambiental talvez possa ajudar a expandir esse olhar da individualidade, né? E finalmente, a valorização das experiências, né? Uma geração alfa valoriza a experiência. Então, a universidade passa a ser um campo de experiências, né? Um campo de experiências de felicidade, de realização. Então, a transformação da universidade num campo de experiências, né? Onde o ser, né? O ser passa a ser muito valorizado, né, do que o ter, né? Ter a experiência, mas ser a experiência, viver a experiência. Isso é uma tendência que nós temos que levar em consideração. Por outro lado, nós queremos entregar um cidadão global. Essa é uma pergunta, eu não sei se essa é a pergunta que vocês formularão, sobre que entrega que vocês vão fazer daqui a 6 anos, né? Ou ao longo desses anos. Que formando vocês vão querer formar, né? Vão querer entregar para a sociedade.
Que pessoa nós vamos querer entregar para a sociedade? Eu imagino aqui um desafio a vocês pensarem: será que nós queremos entregar um cidadão global? O que é um cidadão global? Um cidadão global é um cidadão que tem o domínio de ciências universais, que é a universidade que pode promover isso, né? Ciências universais plenas, né? Por exemplo, o inglês fluente. Nós vamos entregar alunos formandos com inglês fluente que possam participar de eventos internacionais com uma fluência. Eu vou destacar aqui 2 exemplos para vocês de quanto isso é importante. Tá? O primeiro exemplo é o exemplo de Singapura. Singapura tornou o inglês a língua oficial em 1965. Em 1960, o PIB per capita de Singapura era mais ou menos $900 por habitante. O Brasil era mais ou menos 360, tá? Em 1960. Ou seja, era 3,2 PIBs per capita brasileiros. Era um país com muita desigualdade, com retratos, você basta olhar na internet, retratos daquela, por exemplo, saneamento básico extremamente atrasado, como nós temos ainda no Brasil, né? Onde nós temos 46% do esgoto jogado nos rios, né? Era mais ou menos isso lá em 1960. Em 1970, já era 4,2 PIB. No ano 2023, quase 10. Nós temos em Singapura com 9 PIBs brasileiros per capita. Por quê? Foi só o inglês? Não, foi o reconhecimento de que a expansão do conhecimento passa pela internacionalização, pelo conhecimento, pelo acesso à informação e a rede mundial que é tratada em grande parte na língua inglesa, né? Professores aí, nossos colegas que são aí doutores, né, sabem da importância de você participar de eventos internacionais e ter fluência para você poder interagir com seus colegas de outros países, né? Então, a pergunta é: estaremos formando alunos com inglês fluente? Ou estaremos caminhando para isso, pelo menos? Número 2. Nós estaremos formando ases da inteligência artificial no seu campo de atividade? É como há 20 anos nós achávamos que era importante ensinar Excel para os nossos alunos, né? Ou as planilhas eletrônicas, né? Hoje eles já praticamente nascem sabendo. Nós teremos que formar esses ases da inteligência artificial no seu campo. E a psicologia positiva? O que é a psicologia positiva? A psicologia positiva está muito em voga atualmente, mas ela já começou há mais de 20 anos, né? É uma psicologia que busca entender melhor a questão da busca da felicidade e da pessoa ok, né? Da análise, né, das experiências passadas e a busca do aprendizado pelo copo cheio, né? Onde que eu posso estar com o copo cheio hoje, que copo cheio eu vou ter amanhã, né? Onde estão os fatores de... como é que eu posso extrair o positivo da minha experiência de vida passada, extrair o positivo da minha vida presente, como aluno da universidade, extrair o positivo da minha vida futura, né? Como é que eu posso dar senso à minha vida, né? Qual o sentido da minha vida? Quais são os meus pontos fortes? Como é que eu posso cultivar o compartilhamento e a bondade, né, entre os meus colegas, né, entre os meus colegas tanto dentro da universidade quanto lá no meu mundo do trabalho, né? Então, a psicologia positiva, agora nós temos vários livros publicados recentemente no Brasil sobre a gestão da felicidade, né? Nós estamos participando aí de vários eventos sobre a gestão da felicidade.
para nós é muito importante. Esse aspecto vai entrar a partir do ano que vem no nosso modelo de excelência, tá? A gestão da felicidade. O quarto ponto é a nossa formação de vendedores, de negociadores. A nossa universidade ainda carece de formação em todos os campos de atividade de negociadores, de vendedores, né? O profissional de, vamos chamar aqui de vendas, né? Como é que eu vendo a minha ideia, né? Hoje nós temos que ser cada vez mais vendedores, né? Para prevalecer com as nossas ideias positivas, né? Então, esse campo de vendas e de negociação ainda não é levado muito a sério, por exemplo, em áreas da engenharia, em áreas da matemática, né? Em áreas das ciências exatas, né? Mas esse campo é extremamente importante para que a gente possa ter profissionais, pessoas completas que saibam vender e negociar politicamente as suas ideias, né? A formação de políticos é muito importante. Isso é o que eu vejo aí como sendo um ponto importante, um quarto ponto importante para a formação universitária do ano 2030. E o quinto ponto é a formação de líderes. Isso eu não preciso nem gastar muito tempo, né, para demonstrar que nós temos um gap gigantesco de líderes no nosso país, né? Nós temos uma formação muito precária de lideranças, né? Lideranças que pratiquem aí a nova liderança, né? Que saibam montar um sistema de liderança, que consigam construir valores e princípios, né, com a sua equipe, que consigam fazer uma liderança situacional bem aplicada, né, que a liderança seja uma ferramenta de engajamento numa causa positiva, né? A nova liderança fala de causa positiva, fala de causas construtivas, né? Então, esse aspecto da liderança, como é que estará a nossa formação de líderes dentro da Universidade Federal do Mato Grosso do Sul em 2030? Como estará a nossa carteira de líderes? Quantos líderes estaremos formando em 2030? Então, aí a outra pergunta que eu coloquei no início é: qual a universidade que queremos deixar? Qual é o legado para 2030? Será que nós queremos ter uma universidade federal bilíngue? Será que nós podemos dar aula de cálculo numérico em inglês? Talvez não precisamos exagerar tanto, mas nós estaremos construindo isso? É uma decisão a ser pensada, né, no planejamento estratégico de vocês. Nós estaremos criando um celeiro de líderes dentro da universidade? Poderemos aferir isso de alguma forma? Nós estaremos formando empreendedores completos que saiam da universidade sabendo vender o seu pitch, né, fazer o seu pitch, fazer a sua venda? Nós estaremos formando pesquisadores, né, e dando espaço a pesquisadores que possam ser laureados internacionalmente? Eu vou destacar aqui o segundo exemplo que eu não dei, o exemplo da Hungria. A Hungria, eu tive a oportunidade de trabalhar na Hungria, ainda no tempo da cortina de ferro, tá? Na transferência de tecnologia de informática, né? A Hungria hoje tem 15 prêmios Nobel. 15. Nós não temos nenhum. Nenhum. A Hungria colocou como um dos degraus na Academia de Ciências de Budapeste para alcançar esse diferencial competitivo em educação, o conhecimento de línguas estrangeiras. Então, naquela época, em que o engenheiro na Hungria ganhava $220 por mês, eles colocavam como um aumento do seu salário, se soubesse uma língua ocidental, 10%, 10 pontos percentuais de aumento salarial, se soubesse uma língua fluente
a cada língua fluente que o aluno tivesse, ou o profissional tivesse. Então, o profissional das escolas faziam extensões universitárias em línguas na Academia de Ciências para aprender uma segunda língua e aumentar a sua proficiência linguística. Sendo que se a sua proficiência linguística fosse em língua oriental, eles se formassem poliglota em uma língua oriental, o aumento salarial seria de 20%. Então, você pode imaginar a quantidade de profissionais húngaros que falavam novas línguas, né? Eu me relacionei com pessoas que falavam fluentemente chinês, vietnamita, russo. Russo era mais fácil, porque era do domínio da União Soviética naquela época, mas o alemão, então era muito comum essa multiplicidade de línguas. Então, talvez seja uma forma de transformar a universidade, né? É a pensar. Será Então, nós teremos pesquisadores laureados? Será que o nosso próximo prêmio Nobel não vem da Universidade Federal do Mato Grosso do Sul? Bom, então, essas são perguntas que eu quero deixar aí para vocês pensar, né? Nós passamos aqui o nosso tempinho, mas são perguntas que eu lanço como provocação aqui e colocar aqui a borboleta, né? Podemos até pegar aí uma borboleta aí do Pantanal, né? Mas qual é a universidade, né? Nós temos que agora é uma universidade que transforma, né? Pessoas em adultos sãos, adultos produtivos e felizes. Então, essa universidade para 2030, que universidade é essa que nós teremos que construir para produzir isso que eu estou falando, para fazer essa transformação? Então, eu agradeço aqui em nome do Viés Competitivo, né, que é assim, uma organização que eu tenho trabalhado já há mais de 7 anos, né, eu sou instrutor convidado do MS Competitivo há muito tempo, e para mim é um prazer estar aqui com você e ajudar. E me coloco à disposição para, nos próximos momentos, se vocês quiserem, me chamar novamente. Para mim é um prazer. Muito obrigado a todos.